Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Drayton e na aula de hoje eu quero te ensinar sistemas lineares 2x2, sistemas com duas equações e duas incógnitas. Nessa aula eu quero te mostrar como resolver ele através de dois métodos, o método da adição e o método da substituição. Então vem comigo e vem aprender isso hoje. Olha só, gente. O método da adição consiste em eu somar, adicionar as duas linhas. Porém, quando eu quero adicionar as duas linhas, eu quero que, de certa forma, uma das duas incógnitas, ou o x ou o y, desapareçam, ou seja, fiquem iguais a zero. Mas olha só essa equação aqui. Essa equação não vai me permitir isso. Quando eu somar as duas, eu vou ficar com x mais 4x dá 5x, menos 3y mais y dá menos 2y. E se eu somar aqui menos 1 mais 9 dá 8. Veja que eu mantive todas as minhas incógnitas. Então, isso daqui não me facilita em absolutamente nada. Quando eu for resolver pelo método da adição, algumas vezes acontece isso, de eu somar as duas linhas e não conseguir eliminar uma das incógnitas. Para isso, para eu conseguir eliminá-las, eu vou ter que multiplicar uma das duas linhas por algum número, de maneira que eu consiga encontrar o oposto de uma das incógnitas em alguma das duas linhas. Professor, muito confuso. Olha só, gente, é bem simples. Veja só, o 3y é negativo, o y é positivo. Então, eu posso começar simplesmente multiplicando essa linha aqui, ó, por 3. Se eu multiplicar essa linha por 3, eu consigo eliminar o y. Olha só o que vai acontecer. A primeira equação vai ficar igual, olha só. X menos 3y é igual a menos 1. A segunda vai mudar, eu vou multiplicar toda ela por 3. 4 vezes 3 dá 12x. Mais y vezes 3 dá mais 3y. E 9 vezes 3 dá 27, ok? Então, olha só, eu tenho agora uma equação assim. Eu posso simplesmente somar agora ela. Eu vou conseguir eliminar o y com isso. Eu vou ter x mais 12x, que dá 13x. Menos 3y mais 3y, zero. Então, eu não vou ter mais o y. E é isso que eu quero, ficar apenas com uma das incógnitas. Menos 1 mais 27, eu vou subtrair, no caso, né? Vai ficar 26. E daí, o que eu tenho aqui? Ó? 13x é igual a 26, professor. Como é que eu faço para saber o valor de x? Basta apenas eu fazer a operação contrária dos dois lados. 13 vezes x dividido por 13 e 26 dividido por 13. Basicamente, o que aconteceu aqui foi, na verdade, o 13 que está multiplicando passou dividindo, né? No caso, o correto é a gente fazer a mesma operação dos dois lados, mas isso não vem ao caso, ok? Então, eu vou simplesmente dividir 13 por 13 vai dar 1x, e 26 dividido por 13 é 2. Então, aqui eu já tenho minha resposta, ó. X é igual a 2. E agora, professor, o que eu faço para descobrir o valor de y? Fácil, gente. Escolhe qualquer uma dessas equações aqui e troca o x por 2. Tanto faz qual equação você for escolher. Eu vou escolher a segunda, porque daí eu não trabalho com um valor negativo para a letra, tá? Enquanto eu puder fugir disso, eu vou fugir. 4x mais y igual a 9. Feito. 4x. O x é igual a 2, então eu tenho 4 vezes 2, mais y é igual a 9. Olha só, 4 vezes 2 dá 8, mais y é igual a 9. Esse 8 vai passar para o outro lado, trocando o sinal, ou, pensando da maneira correta, que operação que eu tenho que fazer para eliminar o 8? Eu tenho o 8 positivo, então eu tenho que fazer menos 8. Só que eu faço menos 8 do outro lado também. 8 menos 8, zera. Eu fico só com y desse lado. Do outro lado, eu tenho 9 menos 8, que dá 1. E aqui está o valor de y é igual a 1. Cheguei, então, aqui na resposta para as minhas duas incógnitas. X igual a 2, y igual a 1. A gente pode colocar aqui que a solução, então, para esse sistema de equação é primeiro o x, que é 2, e o y, que é 1. E aí, a gente tem a nossa resposta final. Tranquilo, né, gente? Olha só, o processo da adição ele acaba sendo superior ao processo da substituição, porque aqui na substituição a gente vai trabalhar com bastante valor literal, e isso pode confundir muita gente. Mas o processo da adição você precisa apenas pensar um pouquinho, tomar algumas decisões. Aqui, por exemplo, eu podia ter escolhido multiplicar por outro valor. Se eu quisesse, por exemplo, eliminar o x, o que eu ia fazer? Eu ia pegar, ia multiplicar essa linha aqui, ó, a primeira linha, no caso daí,
por menos 4. Porque daí eu ia ter menos 4x aqui. E daí quando eu somasse, eu ia simplesmente eliminar o x e eu ia encontrar primeiro o valor de y. Mas eu comecei multiplicando a linha de baixo por 3, foi uma opção minha. Aqui você tem que tomar decisões, você tem que fazer algumas escolhas. Então, é um método muito interessante, muito legal para você se desenvolver. Olha só a substituição. O método da substituição vai fazer com que eu encontre primeiro um valor literal para a primeira incógnita e depois o valor numérico das duas incógnitas. Eu sei, parece um pouquinho difícil, mas não é não. Olha só como que vai ficar. Eu vou primeiro escolher uma das equações para isolar uma das incógnitas. Tanto faz, tá? Você pode escolher da maneira que você quiser, mas eu recomendo você escolher isolar uma incógnita que tenha um valor de coeficiente igual a 1. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho 1x. Aqui eu tenho 1y. Então, se eu quiser isolar o x, eu escolho essa equação aqui, onde o x é igual a 1. Se eu quiser isolar o y, eu escolho essa daqui, onde o y é igual a 1. Professor, qual que eu vou escolher? Você decide. Eu vou escolher a primeira. Eu vou escolher aqui isolar primeiro o x. Então, ó, eu tenho x menos 3y igual a menos 1. Bom, olha só, x menos 3y é igual a menos 1. Eu quero saber o valor de x, o valor literal dele, então eu vou começar isolando ele. Ó. Como é que eu faço para eliminar esse menos 3y desse lado? Eu vou fazer a operação contrária. Ou eu posso simplesmente pensar que o menos 3 passa mais 3y para o lado de cá. Tanto faz. Você pode pensar desse jeito também, mas o correto é eu pensar que eu estou fazendo a mesma operação dos dois lados. Então, eu estou somando 3y desse lado e somando 3y desse lado. Do lado de cá, menos 3y mais 3y zera. Fica apenas o x. E do lado de lá vai ficar o menos 1 e o mais 3y. A maioria das pessoas gosta de colocar primeiro a incógnita, né, gente? Então, pode ficar assim, ó, x igual mais 3y, 3y positivo, menos 1. Pode ser assim, ó. E aqui a gente tem a primeira parte do nosso valor de x. A gente vai usar isso daqui para determinar o valor de y, ok? Então, o x é igual a 3y menos 1. Como que vai funcionar? Eu vou te mostrar aqui no cantinho, ó. A gente vai pegar esse valor e vai substituir na outra equação. Eu usei essa equação aqui para isolar o x, então eu vou substituir esse valor de x nessa equação aqui. Olha só como que vai ficar. Eu vou só repetir ela. 4x mais y igual a 9. Gente, a única coisa que eu vou fazer aqui é trocar o valor de x, aqui onde está 4x, por esse valor que eu encontrei aqui. Olha só como que vai ficar. Vai ficar 4, que multiplica 3y menos 1. Só que eu tenho que colocar dentro do parênteses, né, gente? Porque o 4 está multiplicando tudo isso daqui. E daí eu vou continuar. Mais y igual a 9. Olha só, o 4 vai multiplicar tudo que está aqui dentro. E perceba que eu não tenho mais o x, eu só tenho y. Então, eu vou conseguir resolver tranquilamente. Ó. 4 vezes 3y dá 12y. 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. Mais, continuando aqui agora, mais y igual a 9. Olha só, o que eu posso fazer aqui? Primeiramente, juntar esses dois y aqui. Ó. 12y mais y vai ficar 13y. Menos 4 igual a 9. Só repetir aqui, tá, gente? Agora, olha só, eu quero saber o valor de y, então eu vou começar eliminando esse menos 4 que está aqui junto com ele. Que conta que eu tenho que fazer aqui para eliminar o menos 4? Mais 4, né, gente? Eu tenho menos 4, eu quero ficar com 0, então eu vou somar 4. Só que eu preciso somar do outro lado para que a igualdade se mantenha. Ou você pode simplesmente pensar que esse menos 4 passou para cá positivo, né? Passou somando. Você pode pensar assim também, tanto faz. 13y vai aparecer aqui então, vai ficar sozinho, porque menos 4 mais 4 zera, então eu vou ter apenas 13y, 9 mais 4 dá 13. E olha só, gente, 13y é igual a 13. Eu quero saber o valor de y, então basta eu simplesmente dividir aqui por 13 e aqui por 13. Por que agora a gente está dividindo, professor? Porque eu estou fazendo a operação contrária, gente. O 13 está multiplicando o y, então eu tenho que dividir por 13 para que eu fique apenas com 1y, né? 13y dividido por 13 fica 1. E eu faço a mesma operação do outro lado, 13 dividido por 13 fica igual a 1. E aqui a gente encontrou o valor de y. Ó. E o que a gente vai fazer? Pegar esse valor de y, olha só, pega esse valor de y que você encontrou e vai substituir aqui para você determinar o valor de x. Eu tenho aqui então que x é igual a 3 vezes y.
y é igual a 1. Então, 3 vezes 1, menos 1. Fazendo a primeira multiplicação, né? 3 vezes 1 dá 3, menos 1. Então, olha só, gente, o x é igual a 3 menos 1. 3 menos 1 é igual a 2, né? Então, a gente tem aqui o x igual a 2 e chegamos, de novo, na nossa resposta aqui para x. Viu só? O processo de substituição, ele é um pouquinho mais trabalhoso, tá? E aqui você também tem que tomar decisões. Então, eu recomendo, se você quer aprender apenas um, pega o método da adição. Ele vai ser muito bom para você. Mas, se por acaso você precisa saber o método da substituição, eu tenho certeza que você consegue. Eu vou resolver mais um sistema de equação aqui, utilizando os dois métodos para ficar como exemplo para você. Vem comigo. Mais um exemplo para os dois métodos aqui para você. Olha só, esse sistema aqui é muito interessante. Olha só, eu tenho a primeira equação, 3x menos 4y igual a 13, e a segunda equação, 2x menos 5y igual a 11. Se eu simplesmente somar, eu não elimino nenhuma incógnita. Veja que o x é positivo nos dois, o y é negativo nos dois, então não vai eliminar nada aqui. O que eu vou fazer? Bom, olha só, não tem nenhum número natural que eu multiplique o 3 para virar 2, ou o 2 para virar 3, e o 5 para virar 4, ou o 4 para virar 5. Então, nesse caso, o que acontece? Não é legal se a gente utilizar números com vírgula. É interessante se a gente manipular as duas equações. Eu sei que o 3 não vira 2, mas eu posso olhar lá na tabuada do 3 e do 2 e encontrar o mínimo múltiplo comum entre eles. Por quê? O mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é o número 6. Que número que eu multiplico o 3 para ele virar 6? Bom, eu multiplico por 2, né? Então, eu vou multiplicar aqui por 2, caso eu queira eliminar o x, né? Se você quiser eliminar o y, a regra é outra daí, né? Aí você vai ter que trabalhar com 4 e com 5, mínimo múltiplo comum entre eles. Mas vamos pensar aqui com o 3 e 2, que eles são menores, tá? Então, olha só, eu tenho que multiplicar o 3 por 2 para ele virar 6. E eu tenho que multiplicar o 2 por 3 para ele virar 6. Ok, só que se eu simplesmente fizer isso, eles vão ficar iguais. O 3 vai ficar 6 positivo e o 2 vai ficar 6 positivo também. Então, um dos dois eu preciso multiplicar por um número negativo, tá? Então, olha só, se eu multiplicar essa linha por negativo, o que vai acontecer? Eu vou ter o 4 aqui que vai virar positivo, eu vou ter o 13 que vai virar negativo, só que quando eu multiplicar essa linha, eu vou ter o 5 negativo e um valor muito grande. Então, eu vou trabalhar com um valor negativo para o y. Eu não quero isso. Então, eu vou me precaver e já vou multiplicar essa linha aqui por menos 3. Porque daí o 5 vai virar 15 positivo. E daí facilita bastante para mim. Olha só como é que vai ficar isso daqui. Aqui eu tomei decisões, tá, gente? Você pode tomar outras decisões e chegar no mesmo resultado que eu. Mas aqui agora eu achei que essa é a melhor decisão para mim. Então, vamos continuar aqui. E olha só. 3x vezes 2 dá 6x. Menos 4y vezes 2 dá menos 8y. 13 vezes 2 dá 26. Olha só, primeira linha está feita. 2x vezes menos 3 vai ficar menos 6x. Menos 5y vezes menos 3 vai ficar mais 15y. 11 vezes menos 3 vai ficar menos 33. E olha só, aqui está o meu sistema já manipulado. Gente, todas essas equações aqui são equivalentes às anteriores, tá? A gente manteve a equivalência da equação multiplicando toda ela pelo mesmo valor. Olha só, agora eu posso somar. Quando eu somar essas duas equações aqui, olha o que vai acontecer. 6x menos 6x vai ficar zero. Eu vou ter apenas o valor de y para trabalhar. Menos 8y mais 15y vai dar mais 7y. 26 mais menos 33 vai ficar menos 7. E olha só, 7y é igual a menos 7. Eu quero saber o valor de y, basta apenas eu dividir por 7, porque é o 7 que está multiplicando aqui, né? Então, 7y dividido por 7, eu vou ficar apenas com y. Menos 7 dividido por 7 é igual a menos 1, e aqui está o meu valor para y. Y é igual a menos 1. Esse valor menos 1 eu vou utilizar para determinar o valor de x numa das duas equações, tanto faz. Você pode escolher a que você quiser, eu vou usar a primeira. Olha só, 3x eu não sei o valor, eu quero descobrir. Menos 4y, o y vale menos 1, né? Então vai ser menos 4 que multiplica menos 1, e isso daqui é igual a 13. Bom, gente, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Então, eu tenho 3x mais 4 é igual a 13.
Eu quero saber o valor de 1x, né, e não de 3x mais 4, então eu vou começar aqui simplesmente eliminando esse 4, subtraindo 4 dos dois lados. Tá? Eu tenho mais 4, eu quero eliminá-lo, eu vou fazer menos 4. 4 menos 4 fica 0, fica apenas então 3x. 13 menos 4 dá 9, então eu tenho 3x igual a 9. E eu quero saber o valor de x, então basta apenas eu dividir por 3, que é o número que está multiplicando aqui. 3 vezes x dividido por 3 é simplesmente x, né, gente? 9 dividido por 3 dá 3, e aqui está o meu valor de x para esse sistema aqui. Y igual a menos 1, x igual a 3, a solução, então, 3, primeiro valor de x, né, gente? Menos 1, que é o valor de y, e aqui está a solução para esse sistema. Vou arrumar essa chave que está muito feia. Melhorou um pouquinho, e aí está resolvido pelo método de adição. Mas foi um pouquinho mais trabalhoso porque aqui eu tive que multiplicar as duas linhas, eu tive que manipular as duas linhas. Mas o processo aqui é igual, tá, gente? É simplesmente somando, determinando o valor de uma incógnita primeiro e depois o valor da outra incógnita. Professor, achei mais difícil a adição nesse caso. Olha só, que você não viu a substituição ainda. Porque aqui a gente não tem nenhuma equação com a incógnita com coeficiente igual a 1. Então, vai complicar um pouquinho para nós aí no processo da substituição. Olha só, você pode escolher qualquer uma das equações aqui, porque nenhuma vai facilitar para nós. Eu vou escolher então a primeira aqui só para a gente ver. Ó. Bom, eu quero saber o valor de x ou o valor de y, tanto faz. Eu vou começar isolando o x, então eu quero saber o valor de x. Esse menos 4y aqui, eu vou eliminar ele, simplesmente somando 4y desse lado. Eu somo 4y do outro lado também. Ou, basicamente, o menos 4y passou mais 4y, tanto faz, pense da forma que você quiser. Menos 4y mais 4y, 0, eu fico apenas com 3x. Do outro lado, eu tenho 13, que soma 4y. A gente pode inverter a ordem aqui, só para colocar a incógnita primeiro. Tem gente que prefere fazer assim. Tanto faz, tá, gente? Você pode deixar nessa ordem aqui também, se você quiser. Eu quero saber o valor de 1x e não de 3, então basta eu dividir apenas por 3 dos dois lados. E olha só, 3 dividido por 3 fica 1x. Do lado de lá, eu vou ter 13 mais 4y sobre 3. Então, tá tudo isso daqui sobre 3 é a minha resposta aí para x. Veja que foi um valor literal bem difícil, né? Mas a gente pode utilizar ele para determinar o valor de y, ok? Então, eu usei a primeira equação, eu vou usar a segunda para substituir esse valor de x aqui. Olha só como que vai ser isso daqui. Vamos colocar aqui, então, a segunda equação é 2x. Eu sei que o valor de x, então, é 13 mais 4y sobre 3. Não dá nem para simplificar isso daqui, né? Então, eu vou multiplicar aqui, ó. Vou colocar o 2, que multiplica essa coisa toda aqui, ó. 13 mais 4y sobre 3. Esse 2 está multiplicando tudo que está aqui dentro. Você pode visualizar esse 13 e esse 4y desse jeito que eles estão aqui, ou dessa forma aqui, tá? 13 sobre 3 e 4y sobre 3. Para esse processo que a gente vai fazer aqui, eu acho mais interessante a gente visualizar eles separados, tá? Isso daqui é a mesma coisa que está aqui, tá, gente? Porque se eu somar isso daqui, vai ficar exatamente igual do que está ali, ok? Então, olha só, a gente vai visualizar esses números dessa forma, porque vai facilitar para a gente no próximo passo que a gente vai ter que dar, ok? Então, vamos continuar aqui. 2 vezes 13 sobre 3 vai dar 26 sobre 3. Mais 2 vezes 4y vai dar 8y, continua sobre 3. Feito, e aqui eu tenho menos 5y, e do outro lado eu tenho igual a 11, continua desse jeito aqui. Uma coisa que a gente pode fazer é eliminar esse 3 que está embaixo do 26 e do 8y ali. Para fazer isso, basta apenas eu multiplicar esse lado da igualdade por 3, só que eu tenho que multiplicar do outro lado também. Esse 3 vai multiplicar todo mundo aqui, tá, gente? E do outro lado a mesma coisa. Se eu tenho 3 que multiplica 26 e divide por 3, bom, vai dar simplesmente 26, né? Esse 3 simplifica com esse daqui. Se eu tenho 3 que multiplica 8 e divide por 8, vai ficar simplesmente o número 8, ok? 8y. Agora, o 3 multiplica o menos 5, que vai dar menos 15y. E do lado de lá, 3 vezes 11 dá 33. E aqui a gente está caminhando para o final da nossa equação, beleza? Olha só como é que fica isso daqui agora. Então, desse lado eu tenho 26 mais 8y menos 15y. Eu vou juntar esses dois aqui. Vai ficar menos 7y. E o 26 continua desse lado de cá.
Do lado de lá eu tenho um número 33. E olha só, gente, o 26 é positivo desse lado, eu quero eliminá-lo, então eu vou fazer a operação contrária a ele, menos 26. Do lado de cá eu faço menos 26 também. O que vai ficar? Eu vou ficar com menos 7y igual 33 menos 26 dá 7. Então a gente tem aqui menos 7y igual a 7. Eu quero saber o valor de y, então eu vou simplesmente dividir por 7 dos dois lados. Se eu dividir menos 7y por 7, eu vou ter o valor de menos y, ok? Mas se eu quero o valor de y e não de menos y, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que dividir por menos 7, porque daí menos dividido por menos fica mais. Só que do lado de cá eu divido por menos 7 também. E olha só, 7 dividido por menos 7 fica 1. Então, y é igual a menos 1. E aqui está, então, a nossa resposta. Y igual a menos 1. Esse valor a gente vai substituir aqui e vai determinar assim o valor de x. Olha só, x é igual a 13 mais 4 que multiplica o valor de y, que é menos 1, e isso tudo aqui está sobre 3. Olha só, x vai ser igual, então, 4 vezes menos 1 dá menos 4. 13 menos 4 vai ficar 9. 9 dividido por 3, o nosso x, então, vai ser igual a 3. E aqui está a nossa resposta, igual a gente tinha aqui no primeiro. A solução, então, é exatamente a mesma. A solução, então, vai ser 3 e menos 1, nessa ordem. Feito, gente? Então, olha só, escolhi um sistema aqui que é um pouco mais difícil, principalmente no método da substituição, né? Mas no método da adição, se você fizer ali as escolhas corretas, ele fica bem fácil. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que tenha ficado claro. Então, se você precisar escolher um dos dois, é claro, você vai optar pelo método da adição. Mas se você precisar aprender os dois, o método da substituição pode ser um pouquinho difícil em alguns tipos de problemas, mas eu tenho certeza que você consegue. É só pensar um pouquinho e fazer o passo a passo de maneira correta. Ficou claro? Eu espero que sim. Se ficou qualquer dúvida, comente embaixo que eu vou estar ajudando você. E eu espero você na nossa próxima aula. Um abraço!